Olá a todos, estamos aqui para falar um pouco sobre os destaques dessa Eurocopa. Ontem foi decidida, felizmente com a vitória da Itália frente à equipe da Inglaterra. Um jogo tenso, em que a Inglaterra saiu no placar muito cedo. A gente chegou a comentar no pré-jogo o quanto seria importante para a seleção italiana talvez sair forte dos primeiros 15 minutos, visto o clima, o estado do Wembley. Não foi o que aconteceu, mas felizmente no segundo tempo a equipe cresceu muito. Conseguiu o gol a partir de uma bola parada com Leonardo Bonucci, e nos pênaltis tivemos o Gianluigi Donnarumma como um grande herói. Lúcio, comente um pouco sobre essa partida. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem, a final foi um jogo fantástico, um jogo muito bom de se assistir, onde a gente teve a Itália dominante de certa forma, apesar de ter sofrido um gol nos primeiros 20 minutos ali, onde a Inglaterra vinha forte, mas um gol que teve uma certa falha do sistema, mas também uma certa falha do Di Lorenzo. Mas após isso, a Inglaterra teve uma dificuldade muito grande de jogar. A Itália vem a conseguir um empate e domina o jogo de certa forma. Alguns jogadores que vinham abaixo no primeiro tempo melhoraram com a mudança tática no segundo. Não necessariamente tática, mas a mudança proposta pelo Mancini no segundo tempo, onde o Insigne é deslocado para o meio e o Chiesa vai para a esquerda, com a entrada do Berardi. E aí a Itália tem uma dominância bem efetiva em cima da Inglaterra. Eu acho que essa mudança é muito importante no aspecto de que o Immobile vinha mal. Muitas vezes as associações, as jogadas, as triangulações que se criavam principalmente pela esquerda, muitas vezes essas jogadas acabavam morrendo. E o Insigne vinha fazendo um primeiro tempo ruim, sofrendo nas disputas físicas com o Walker, mas quando passa a atuar mais por dentro, ainda que um papel teoricamente mais discreto, muitas vezes de dar prosseguimento, fluência das jogadas, mas acho que nisso ele vai muito bem. E aí você tem também uma passagem do Chiesa para o lado esquerdo, talvez como um homem de incisivo, agudo, que vai gerar perigo. E a jogada do gol, que leva ao escanteio, talvez, é exatamente uma jogada individual do Federico Chiesa, a partir do lado esquerdo. E aí, com isso, eu queria trazer um pouco agora uma perspectiva relacionada aos melhores jogadores dessa Eurocopa. A gente traz uma seleção, logo de antemão. A gente deixa claro, algumas, teoricamente vocês vão ver a tela e terá mais de 11 jogadores. Isso porque tem algumas pequenas divergências entre eu e Lúcio, mas muito numa perspectiva, não é que este jogador não mereça, só que a gente acha que talvez esse outro tenha feito um pouco melhor. E aí, a gente tem os seguintes nomes. No gol, acho que uma unanimidade, por mais que você tenha uma bela Eurocopa, Schmeichel e Sommer, Gianluigi Donnarumma, o herói da seleção italiana, o cara que no momento final decidiu o título. Comente um pouco sobre a Euro do Donnarumma, Lúcio. Bem, o Didio fez uma Euro excepcional, foi sólido em todos os jogos, apesar de não ter tido muitos clean sheets, mas isso já se passa mais não só pela culpa dele, tem todo um contexto, enfim. O Didio é, na minha opinião, um unânime como melhor goleiro. A gente, como você já falou, tem o Sommer, que fez uma boa Euro. Também tem o Radek, que fez uma boa fase de grupos. Mas eu acho que é muito difícil você colocar um cara que em duas disputas de pênaltis foi completamente absoluto, não colocá-lo como o melhor. E claro, e ainda assim, uma delas, das disputas de pênaltis, foi na final. Então acho que é realmente indiscutível sobre ele como melhor goleiro da competição. Acho que é bom falar, ele tem uma importância muito grande, defendendo um pênalti e tudo mais, mas acho que parte dessa mudança de estilo de jogo da seleção italiana
também passa por ele. Muitas vezes a Itália buscava atrair os adversários para pressionar e usava recursos para tentar quebrar essa pressão. E um desses recursos era a utilização do goleiro. E o Donnarumma foi uma peça bastante participativa. Ele que ao início da carreira tinha problemas com isso, vem crescendo, principalmente com o trabalho do Pioli. E hoje é um goleiro bastante sólido nesse aspecto. É uma coisa que às vezes a galera esquece, é que o Donnarumma ele é um goleiro jovem, cara, é muito jovem. Ele tá aí há tanto tempo que a gente pensa, não, ele já deve estar já deve ter seus 26, 27, deve estar consolidado, mas não, ele tem apenas 22, cara, ele fez 22 esse ano, então ele é um goleiro que ele é muito novo e ele tem muito a evoluir. E as falhas que a gente via que ele tinha, que eram bem claras, como essa já citou, são coisas que a tendência é só sumir com o tempo. E vem sumindo, ele vem melhorando, ele vem sendo mais incisivo. E assim, eu não acho que ele seja top 5 mundial, não acho que ele ainda seja um world class propriamente dito, mas ele com certeza está entre os melhores do mundo já hoje, com apenas 22 anos. Isso já é uma coisa, bem, que diz muito sobre quem é o jogador. E agora entrando um pouco na linha defensiva, começando pelo lateral direita. Aí talvez a primeira discordância, mas a gente tem Di Lorenzo e Walker. Acho que são dois jogadores de um perfil um tanto parecido pela forma que atuaram nas suas seleções e se destacaram principalmente pelos aspectos defensivos. A minha escolha foi pelo Walker. Achei que a Euro da Inglaterra, se a gente levar em consideração, foi uma equipe que levou apenas 2 gols, um gol de falta e outro a partir de um escanteio. Foi um time que não levou gols, teoricamente, com bola rolando, e acho que muito do equilíbrio defensivo vem do papel do Walker, seja como lateral direito, seja em alguns momentos como terceiro zagueiro. Lúcio, comente um pouco sobre a nossa dupla de laterais. Bem, eu optei pelo Di Lorenzo muito pelo que falou de que ele atuou como o Walker atuou como lateral direito e como zagueiro. Então, ele tem uma amostragem que são de 2 posições. E aí eu acredito que seja meio injusto colocar ele como o melhor lateral direito quando a amostra deles foram de 4 jogos, se eu não me engano. Eu acho que foram 4 jogos. E tendo a outra amostragem como zagueiro. Mas sim, a Inglaterra teve a melhor defesa da competição, de forma bem justa, porque a solidez defensiva do time inglês era muito boa, não só pelo Walker, mas como Harry Maguire, que falaremos futuramente, John Stones, que fez uma boa Eurocopa, e o Luke Shaw, que é, de acordo com a gente, o melhor lateral esquerdo da competição. Mas, assim, eu vejo os 2 laterais que a gente colocou aqui como laterais que dão solidez defensiva. O Di Lorenzo não é aquele lateral que ele vai subir para te entregar um poderio ofensivo muito grande. Em compensação, ele é um cara que tem uma média de mais de 3 desarmes por partida. Ele é um jogador que ganha muita posse de bola. Ele tem muita seguridade defensiva. Então, quando ele entra no lugar do Florenzi, o time ele entra para ficar. Ele toma posição para ele e o time ganha uma potencial defensivo muito interessante. Que aí você vê os primeiros jogos da Itália, com ele e o Berardi ali, a galera criticando muito o Berardi, às vezes de certa forma até injusta, mas não vê o trabalho defensivo que ele ajudava, que ele apoiava o Di Lorenzo nisso. E o Di Lorenzo deixava o lado mais defensivo, deixava o Berardi com uma maior segurança para subir. E isso foi visto também com o Chiesa. O Chiesa é um jogador que ele não tinha que se preocupar em voltar para defender. Apesar de voltar às vezes, ele não tinha essa preocupação. Então o Di Lorenzo dava essa segurança muito grande. Mesmo com a falha do Di Lorenzo naquele pênalti e também, de certa forma, nesse gol da Inglaterra, eu acredito que eles tenham sido o melhor lateral da competição, o lateral direito da competição. Agora entrando na dupla de zaga, a gente tem uma unanimidade, e essa estrelinha referente, no caso, para mim é o meu melhor jogador da competição. O Lúcio acabou escolhendo o Verratti,
mas na minha opinião foi o Leonardo Bonucci, por ser um zagueiro que traz muita solidez, seja na forma que executa as coberturas, se antecipa, ganha duelos pelo alto, faz rebatidas, mas também pela forma como ele inicia o jogo. Se a gente fala de uma mudança da seleção italiana, jogando desde atrás, também tem que se falar desses defensores. E acho que nisso o Bonucci é referência mundial, um dos zagueiros que melhor constrói no mundo. E isso foi visto na Eurocopa, acho que fez um Euro brilhante. E aí vem talvez a primeira divergência, porque quando eu falo do Bonucci, acho que o melhor Bonucci ele só aparece quando tem a presença do Chiellini. Eu também acredito que a melhor versão do Chiellini só aparece quando a gente tem a presença do Bonucci. Uma relação de zagueiros muito sólida, que vem de 11 anos, com apenas um hiato na passagem do Léo pelo Milan. Mas acho que o Chiellini também é muito sólido durante toda a Eurocopa. Inclusive também participando da construção de uma forma diferente, mas conduzindo, progredindo com a bola. E parte do destaque que o Spinazzola tem também se deve a receber em boas condições a partir do Chiellini. E eu acredito que atua em um nível muito alto, embora o Harry Maguire, que foi escolhido do nosso amigo Lúcio, também para mim tenha beirado a perfeição. Comente um pouco sobre os dois zagueiros. Bem, como você falou, o Bonucci acredito que seja unanimidade. O Bonucci é o cara que simplesmente acertou mais passes longos na Euro, quase 7 por jogo, 6,7 para ser mais específico. E, bem, o Bonucci é um cara que ele é muito criticado no geral, muito pela torcida da Juventus, enfim. Mas quando ele está num contexto favorável a ele, bem como a seleção italiana agora, que, bem, é visível que o Mancini utilizava os mesmos gatilhos de pressão que o Allegri usava na temporada 16-17, 17-18, 17-18, se não me engano, acredito eu que tenha sido 17-18, onde o Bonucci foi o melhor zagueiro da temporada. E, bem, Bonucci, num contexto que é favorável a ele, a gente vê o nível de atuação do jogador, cara. É um jogador que ele é extremamente seguro defensivamente e que ajuda na construção, consegue ser esse primeiro homem da construção de jogo com excelência. Então, eu acho que você já falou o que eu tinha que... Já falou mais do que deveria, mais do que necessário do que eu poderia falar sobre, que é um jogador fantástico. Agora, sobre o Chiellini e o Maguire, eu prefiro o Maguire também muito por essa questão da construção de jogo. Os dois fizeram uma Euro perfeita, ambos com 5 jogos. E, bem, o Maguire vem sendo esse primeiro homem de construção da Inglaterra desde que ele entrou na seleção. Você pode ver isso na Copa de 2018 e nos jogos seguintes, nos campeonatos seguintes. O Maguire, ele é um jogador que é muito criticado. Dizem que ele é cintura dura, também o valor absurdo que o United pagou nele, apesar de ser muito compreensível quando você entende o contexto do mercado de transferência inglês. Mas ele é um jogador que, desde que ele chegou ao United, ele poucas vezes esteve fora de uma partida, seja por lesão, seja por cansaço físico, seja por qualquer coisa. Ele é um jogador que joga a temporada inteira sempre. Ele é um jogador que ele te entrega muita coisa, solidez, te entrega construção de jogo, ele te entrega uma liderança de certa forma, que ele é um jogador que ele tem essa garra. Então, essa Euro pra mim só corroborou mais com o ponto de que ele é um dos melhores zagueiros do mundo hoje em dia, apesar de ter muita gente que discorda disso, eu acho absurdo. Mas é bem visível que o Harry Maguire é um jogador fantástico. E essa Euro, pra mim, ele só não teve acima do Bonucci mesmo, porque é praticamente possível. A Euro do Bonucci foi perfeita. Um jogador fantástico. Mas, assim, o Chiellini não deve tanto. E, bem, o Chiellini é um jogador que não é conhecido por ser um bom construtor, mas nessa Euro ajudou muito. Não só o Spinazzola, como quando o Emerson entrou também. Então eu acredito que a escolha de qualquer um dos dois seja bem plausível, apesar de eu preferir o inglês. E aí a gente vem com outro inglês, e dessa vez uma unanimidade. É um jogador que era tratado como promissor, mas que
por N situações, talvez não vinha se provando. E nessa temporada foi fantástico. Acho que a Euro vem para coroar. Muitos podem falar de Maeli, falar de Spinazzola, e com justiça. Acho que esses caras foram muito bem. Mas acho que o melhor lateral da Euro é Luke Shaw. Seja defendendo, acho que é um jogador sólido, muito consistente e inteligente nas tomadas de decisões que tem ao defender, mas projetando muito bem. E seria, caso a Inglaterra vencesse nos pênaltis, o autor do gol do título. Acho que, mas enfim, o destino talvez não tenha sido o melhor com ele nesse final, mas ele foi fantástico, ofensivo e defensivamente. Comente um pouco sobre o Luke Shaw. O Luke Shaw, na minha opinião, foi o melhor lateral esquerdo na temporada no geral. Não só na Euro, bem como na temporada regular. Ele é um jogador que, desde o Southampton, ele mostra muita técnica. Ele é um jogador que consegue ser aplicado taticamente. Só que, devido a N fatores que, obviamente, eu desconheço, ele parecia um jogador preguiçoso que nunca estava disposto a atingir o que ele poderia. Mas, agora nessa temporada vigente, ele parece que ativou uma chave na cabeça dele, alguma coisa do tipo, que, bem, o cara resolveu jogar a bola e encarnar o Roberto Carlos. O Luke Shaw é um jogador que te entrega uma solidez defensiva, ele é um jogador que ele ajuda na defesa e é um jogador mais... O forte dele é no ataque. Ele é um jogador que cruza muito bem, é um jogador que tem muita participação, é um jogador que ele sobe muito bem, mas ele não tem aquela dificuldade na volta. Então ele é um jogador que entrega muito. E nessa Euro ficou bem visível. Principalmente nesse gol contra a Itália. Então eu acho que por mais que a gente tenha tido outros laterais esquerdos com boas atuações, seria injusto colocar outra pessoa, sendo que ele jogou todos os jogos em que teve, jogou muito bem. E aí vem um nome um tanto, acho que incontestável, mas que já vem sendo falado até de forma polêmica como bola de ouro. Já de antemão acho que é um grande exagero. Ridículo. Mas o nível que ele mostrou foi muito alto. Não à toa ele foi campeão da Champions e da Euro. E o Jorginho, ele sai com um recorde dessa competição. Ele foi o jogador, desde que se tem os registros estatísticos, que registrou mais interceptações. Ele superou a Euro do Desailly em 1996. E foi muito importante, tanto defensivamente, coordenando a subida de pressão da Itália, como ofensivamente, pela construção, muitas vezes achando passe entre linhas ou jogando de primeira. E aí eu quero um pouco a opinião do nosso amigo Lúcio sobre a Euro do Jorginho. Bem, o Jorginho é um jogador que consegue interceptar bolas mais com a inteligência do que com o físico em si. Ele não é aquele 5 mais destrutor de jogadas no estilo Casemiro e Kanté, que a gente está acostumado. Ele é mais realmente um regista, que o futebol italiano está mais acostumado. Então, ele faz uma Euro muito competente e, bem, joga muito bem na final da Champions também, mas ele não vinha sendo esse jogador todo na temporada. Existe um Jorginho antes e um depois do Thomas Tuchel, bem como existia um Kanté antes e depois do Thomas Tuchel. Então, voltando àquele assunto que o Osório começou a falar da bola de ouro, é difícil ponderar um jogador assim como bola de ouro, chega a ser absurdo. Mas, exclusivamente falando de Euro, é um jogador que não pode faltar nessa seleção, porque ele só não foi o melhor meia da competição porque existia um homem chamado Marco Verratti. E aí a gente, antes de entrar no Marco Verratti, a gente entra em um cara que é polêmico, por assim dizer. Uns falam que ele não rende tudo no clube, outros dizem que ele não é aplicado defensivamente. Isso, inclusive, foi motivo de repercussão na imprensa francesa.
mas se der para resumir a Eurocopa dele em uma palavra, é espetáculo. Pogba pode ter tido uma passagem curta, por assim dizer, visto que a seleção francesa foi eliminada rapidamente, mas pegou o grupo que era tido como o grupo da morte e esse cara arrebentou. Teve talvez as melhores atuações individuais na média. Não foi o melhor jogador, talvez por não chegar ao mata-mata, ao final do mata-mata, mas ele encantou enquanto esteve no campo. Comente um pouco sobre Paul Pogba. Cara, o Pogba, pra mim, foi o jogador que teve as melhores atuações individuais. O jogo contra a Suíça, mesmo ele tendo falhado no gol de empate da Suíça, que, bem, culminou na eliminação, fez uma partida incrível com o gol e as chances que ele criou. A primeira partida dele foi qualquer coisa que fantástica. Foi para começar a Euro já a gente hypando a competição e tudo. Contra a Hungria não esteve tão bem, mas assim, não esteve mal, mas a França inteira esteve abaixo naquela partida. E contra Portugal, realmente o cara mostrou que ia ser um meio-campista. Então, é difícil, por mais que ele tenha tido apenas 4 partidas, e a gente tenha tido tipo Forsberg, que jogou muito bem, marcou 4 gols, foi um dos vice-artilheiros. O Rosbjerg, também muito bom. É muito difícil você não colocar o Pogba, porque quando ele está em campo e quando ele atua, ele joga bem. E ele mostra pra ti o porquê que a gente colocou ele aqui. Talvez se ele não tivesse passado a fase de grupos, muito provavelmente não colocaria. Mas ele esteve, e quando ele esteve nos playoffs, ele jogou muito bem. Então, realmente, pra mim, não tem como faltar. Sim, sim. Acho que uma outra menção honrosa seria o nosso garoto da Coquinha, o grande Chaka. Fez a grande Eurocopa também, mas agora a gente tem que falar do seu MVP, Marco Verratti. Muitos perguntavam, por que vai tirar o Locatelli? E eu sou o cara mais suspeito do mundo para falar do Mano Locatelli. Mas essa era inquestionável. O Verratti é fantástico. Um cara que ataca, constrói muito bem, que dribla, que sai da pressão, que marca muito. Marca muito. Comente sobre o seu MVP, seu melhor jogador. Cara, realmente existiu essa, inclusive da minha parte, falou, pô, como é que a gente vai tirar o Locatelli que vem atuando muito bem, fez um doblete, para colocar o Marco Verratti? Mas assim, a gente tem que entender que um é um jogador muito promissor, que já é um baita jogador hoje, mas é um jogador muito promissor, e o outro é um jogador world class. É um jogador que seria titular em quase todas, se não todas as equipes do mundo. Falando de Eurocopa, o Marco Verratti, dentro da Itália, foi o jogador com mais passes corretos, com cerca de 77 por jogo, dá um 93%. O jogador com mais passes chaves e mais desarmes. Ou seja, o que isso quer dizer? Ele é um jogador que te entrega uma solidez ofensiva, porque ele é o jogador que mais dá passes chaves na Itália, ou seja, o jogador que mais entrega chances de gol, e é um jogador com mais desarmes, então ele te entrega também uma solidez defensiva muito linda. Então, por que eu acho que o Marco Verratti é o melhor jogador da competição? Bem, com a entrada dele, a Itália não é que ganha muito, porque a Itália vinha muito bem, mas o nível de cobrança era um pouco menor na fase de grupos do que nos playoffs, porque o caminho da Itália também não foi o caminho mais fácil do mundo. Então, será que o Locatelli conseguiria ter esse nível de atuação? E aí a gente vê um jogador que sabe exercer pressão muito bem, se livrar de pressão muito bem. E tem um fato muito interessante que a gente sabe que o Verratti é um jogador que ele tem muitos problemas de conduta. Chega até a ser estranho pro jogador do porte físico dele ter tanto problemas de conduta assim, mas nessa Euro ele não teve nenhuma expulsão, teve jogo que ele jogou amarelado desde os 20 minutos, se eu não me engano, e ele conseguiu se manter seguro completamente. Então, assim, pra mim ele fez uma Euro praticamente perfeita. Eu realmente não consigo colocar
alguém acima dele, apesar de ter tido atuações de nível muito similar, como o Bonucci e dos dois zagueiros que a gente colocou ali, Maguire e Chiellini. Mas eu não consigo colocar ninguém acima dele. E aí, eu acho que não é um jogador que possa ser questionado. Ainda voltando, talvez, ao Locatelli, que virou uma figura muito marcante logo no início, mas o que eu já falei algumas vezes aqui no canal, e muita gente talvez não tenha tanto em mente, mas o Locatelli ele tem suas melhores atuações na temporada como um primeiro volante. Então você ainda tem de ter em mente que era um jogador que vinha para jogar em uma outra posição e que Sim. em algum momento, com um nível de enfrentamento mais alto, alguns pequenos problemas que ele teria para jogar como segundo volante poderiam aparecer. Mas agora a gente vai começar a falar um pouco do setor ofensivo. E aí outro jogador que também caiu relativamente cedo, mas se você sai cedo e ainda sai como artilheiro, é porque o seu nível de atuação foi muito alto. E a gente está falando de um dos melhores jogadores do mundo, um dos melhores da história, que é o Cristiano Ronaldo. É um jogador que desde a metade da década talvez tenha se tornado mais um definidor, mas isso não significa que ele seja restrito a isso. É um jogador que te entrega muito, seja da movimentação dele sem bola, seja também se associando mesmo para jogar e gerar jogo. Não é um cara que vai dar a todo momento um passe para deixar um jogador na cara do gol, mas é um jogador histórico, fantástico. E a Euro do Cristiano Ronaldo, apesar da seleção portuguesa não ter correspondido, é muito boa. Comente um pouco sobre o Cristiano. Cara, o Cristiano como jogador a gente não precisa comentar porque todo mundo sabe quem é o Cristiano Ronaldo e se não souber eu não sei o que a pessoa tá fazendo aqui, mas cara, o Cristiano é simplesmente um jogador que em 4 jogos é o jogador com mais participações diretas em gol nessa Euro, sendo 5 gols e 1 assistência. O nível de atuação dele, algumas pessoas criticaram, dizendo que ele esperava a bola para finalizar, etc. E assim, quem vê o estilo de jogo de Portugal, do Fernando Santos, sabe que não é assim. Sabe que é um time muito mais reativo do que qualquer outra coisa, então ele não tinha como ser ativo da forma que fosse necessária. Você pega aquele jogo em que eles foram eliminados contra a Bélgica e você vê que, apesar de ele não ter feito gol nenhum, ele era um cara que estava tentando buscar jogo constantemente. Era um cara que estava tentando se mostrar participativo, se mostrar ativo. E, bem, não sei se por... Bem, é futebol, a gente nunca sabe, não necessariamente o melhor time vai vencer, mas a gente vê ali que, tipo, ele era um cara que tava buscando o jogo constantemente e em todos os jogos foi assim. Nos jogos da fase de grupos, ele foi feliz, conseguiu marcar, e infelizmente no jogo contra a Bélgica não, mas, bem, como você mesmo falou, um cara que joga menos partidas que a maioria, e continua sendo o artilheiro e líder em participação, é difícil não colocar aqui, sabe? E a gente entra falar talvez nos caras que se a Inglaterra chegou onde chegou por eles. O esquema Southgate claramente era montado em torno de Harry Kane e Raheem Sterling. E acho que eles te entregaram bastante nesse aspecto, um gerando o jogo, o outro sendo um cara que vai driblar, que vai também definir jogadas. E acho que são dois nomes que, por mais que você pode colocar talvez um Patrick Schick, ou talvez um Romelu Lukaku levar em consideração, ou talvez um Emil Forsberg, mas acho que entram aí com justiça. Acho que foi uma escolha unânime, acho que não houve questionamento em relação a isso entre eu e Lúcio. E embora o estilo da seleção inglesa não agrade, mas foram cruciais e acho que estão aí com muito mérito. Para fechar, comente um pouco sobre os dois atacantes ingleses. Bem,
O Harry Kane pode ter uma galera que discorde, afinal de contas teve o Chic, também foi um dos artilheiros, né? Com 5 gols. Mas é muito complicado você não colocar o Kane quando você entende o contexto da seleção inglesa. E isso é muito visível no gol do Luke Shaw contra a Itália. Porque a jogada ela inicia com Harry Kane. Ele é um jogador que, assim, quem acompanha o Tottenham e quem acompanha a seleção inglesa sabe que ele não é um centroavante cabeça de área apenas. Ele é um jogador que tem um poder de construção fantástico. Ele é um arco e uma flecha ao mesmo tempo. Porque, assim, todo mundo reconhece a capacidade de finalização dele. Todo mundo sabe que ele é um jogador muito competente finalizando. E por mais que ele não tenha tido um bom dia nos primeiros jogos da Inglaterra, tudo normalizou quando chegou ali nos playoffs e tal. Então, quanto a isso, é bem notório. Mas uma coisa que é importante notar é o poder que ele tem de criação de jogadas, de armação. Que é uma coisa que ele desenvolveu muito com o Mourinho. É um dos pontos positivos do trabalho do Mourinho no Spurs. Já o Sterling é um jogador muito criticado, de certa forma injusta no City. Não vem fazendo boas temporadas ultimamente. Mas nessa seleção inglesa, ele é o cara que faz os gols mais importantes, principalmente nessa Euro. Não só gols como assistências. Na semifinal, inclusive, teve aquele gol contra em que ele quase fez o gol. Se a bola chegasse nele, ele teria feito o gol tranquilamente. Então, o Sterling, pra mim, é unanimidade. O Kane, eu entendo as pessoas até discutirem um pouco e tal, mas o Sterling eu acho que tem que ser unânime, apesar de que, tipo assim, a gente tá falando de Euro, a gente não tá falando de temporada. E dentro da Euro, ele teve um nível de atuação muito bom. Talvez ele não tenha atuado, tenha tido o futebol mais bonito, mas isso também passa muito pelo estilo de futebol inglês, da seleção inglesa. Mas, se tratando de afetividade e de importância para a sua seleção, eu creio que ele seja um dos jogadores mais importantes dessa Euro. E agora, para concluir, queria agradecer mais uma vez a audiência de quem nos assiste, agradecer a disponibilidade do Lúcio para estar aqui mais uma vez. E aí, pessoal, vocês concordam? Vocês discordam? Acredito que certamente vocês devem ter nomes diferentes. Quem é a seleção de vocês? Deixa nos comentários, deixa seu melhor jogador. Você concorda que foi o Bonucci? Você concorda que foi o Verratti? Você mudaria o ataque? Comente aí. Aqui estamos sempre abertos para o debate. E até a próxima. Até mais.